Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia, por estes momentos que temos e também agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Batista Ataulo, é de Itariri, São Paulo. Inival Monteiro é de Cacoal, em Rondônia. Regina Arpini é de Serra, no Espírito Santo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Eli Ângela Raimundos, de Sorocaba, São Paulo. Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dê, Pai, entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra em nossa vida, vivê-la, praticá-la e que possamos ter comunhão contigo cada dia. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos difíceis, problemas, tribulações, aflições, angústias, dores, sofrimentos. Ó Pai, são muitos os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar o nosso estudo esta semana falando sobre Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança, que Deus fez com Abraão. E ontem nós falamos aqui a respeito da circuncisão, Deus então faz esta aliança com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já estava com 99 anos e de Abraão e Sara seria dado uma grande descendência de vários povos, várias nações, vários reis procederiam deles, da linhagem deles. E então Deus pede a eles que se circuncidem, todo macho da casa de Abraão, todo homem, e os meninos que nascessem deveriam ser circuncidados. Então, nessa ocasião, quando Deus estabeleceu a circuncisão como uma aliança com Abraão, nessa ocasião todos foram circuncidados. Todos. Então, todos da casa de Abraão, os servos, aqueles que haviam nascido na casa de Abraão, Ismael também. Mas, em Gênesis 17, no verso 23, onde nós lemos até o verso 19, Em Gênesis 17, verso 23, a palavra de Deus nos diz: naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Então, naquele mesmo dia, Abraão cumpre aquilo que Deus havia pedido que ele fizesse. É interessante que depois que Abraão ele teve aquele caso com Agar, teve o filho, Ismael, Deus ele praticamente se calou. Deus não falou mais nada com Abraão e se passaram quase 14 anos depois do nascimento de Ismael. E às vezes, irmãos, Deus também ele se cala com relação a nós. Por quê? Porque nós conhecemos as orientações que Deus requer para cada um de nós, o que Ele deseja que nós façamos. E muitas das vezes nós estamos em comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas às vezes também nós nos afastamos de Deus, nós procuramos fazer a nossa própria vontade, tomar as nossas próprias decisões, e Deus então se cala, como foi aqui no caso de Abraão, quando teve esse caso com Agar. Abraão tentando ajudar a Deus a solucionar o problema de que ele seria pai de uma grande nação. Não adianta, irmãos, nós querermos dar uma forcinha para Deus, dar uma mãozinha para que as coisas se realizem, porque não é assim que funciona. Temos que aguardar o tempo de Deus, como eu disse ontem. E então, quase 14 anos se passaram. Vejam que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu,
E agora Abraão estava com 99 anos. Foi quando Deus novamente faz essa aliança com Abraão. E vejam que Deus ele não nos abandona. Às vezes Deus se cala, mas Ele está no controle. Ele está vendo todas as coisas. Ele ama cada ser humano e Deus tem um propósito para cada um de nós, como nós temos dito aqui. E então Deus ele se cala, mas Ele está no controle, Ele está vendo. E chega então um momento que Ele vê que as coisas não estão andando como nós, seres humanos, desejamos, aí Deus ele novamente se aparece, se mostra e fala conosco através de uma mensagem que alguém nos traz, através de uma mensagem que nós ouvimos na igreja, através de um hino. Deus ele toca em nós, Deus fala conosco novamente. E aí nós nos acordamos, né? O que eu fiz? Onde eu andei? Por que aconteceu isso comigo? E aí nós começamos a retornar para Deus. E Deus está sempre pronto a nos aceitar, como nós temos falado aqui. Então, naquele dia, né, todos foram circuncidados, diz aqui, Gênesis capítulo 17, verso 23. No verso 24 diz, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia. E então foram circuncidados com todos os outros homens. Quando nós lemos aqui em Gênesis 18, versos de 1 a 15, Gênesis 18, de 1 a 15, nos diz assim: O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou, correndo para a tenda, e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já estavam bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Aqui então o relato, né, de quando Abraão foi visitado por 3 anjos. Eles foram em formas de seres humanos, em formas de homens. E quando Abraão, naquela hora mais quente do dia, viu aqueles 3 homens à porta da sua tenda, ele correu para eles, para atendê-los. Abraão, ele era uma pessoa receptiva. Abraão, ele era uma pessoa que atendia bem a todos. E ele então, Abraão, se prostrou com o rosto em terra, recebendo esses 3 homens, e preparou água para lavarem os pés, que era costume naquela ocasião. Inclusive Jesus, na Santa Ceia, também lavou os pés dos discípulos, porque era costume naquela ocasião, quando alguém chegava a casa, um servo lavar os pés dos visitantes, os pés empoeirados. E então estes 3 homens eram anjos. Abraão manda preparar comida para eles, e então eles perguntam: Aonde está Sara, a tua mulher? Está aqui dentro da tenda. E então eles disseram: Olha, daqui 1 ano nós vamos voltar, e Sara, tua mulher, vai ter um filho. E Sara ouviu e ela riu, por isso que o nome do filho é Isaque. Ele rirá. Então
Sara, né, disse: como pode uma mulher da minha idade, né, ter filhos, e também o meu marido idoso? É impossível. E os anjos disseram então: olha, porque você riu? E então ela disse: não, eu não ri. Mas eles disseram: não é verdade, você riu. Deus sabe todas as coisas, não é, irmãos? Deus, ele sabe, não adianta nós escondermos dele, mentirmos ou disfarçarmos. Ele vê o nosso coração. Deus olha lá dentro, no íntimo de cada um de nós. E então esses 3 homens que estavam ali, que eram anjos enviados pelo Senhor, eles trouxeram essa mensagem que Isaque iria nascer, que o filho da promessa agora viria. E então lembram que Abraão, nessa ocasião da circuncisão, e quando apareceram esses anjos, ele tinha 99 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. E agora Sara com 90 anos. Então, é importante esses estudos que nós fazemos aqui diariamente na Palavra de Deus, que nós vamos juntando uma coisa com a outra. Às vezes são detalhes que existem na Bíblia que nós passamos desapercebidos e apenas conhecemos histórias bíblicas superficialmente, mas quando nós nos aprofundamos, estudando diariamente, sistematicamente, é um estudo dirigido, dia após dia, nós vamos avançando, nós vamos conhecendo. Então, como nós dissemos para vocês, nós estamos passeando pelo livro de Gênesis. Nós começamos lá com a criação, né, quando Deus formou todas as coisas, e depois então veio o dilúvio, aí agora Abraão, e assim nós vamos passeando dentro da palavra de Deus e aprendendo. O mais importante é isso, é aprender, é ter em nossa mente. Agora, Abraão, ele recebeu esses 3 homens, preparou comida para eles, para que eles pudessem ter forças para prosseguir a viagem deles. Abraão não sabia que eles eram enviados por Deus, eram anjos. E o que acontece então é que quando eles acabam de comer, eles dizem para que no ano seguinte, quando eles voltassem, Sara teria então o filho. Quer dizer, naquele período, né, que eles estiveram ali, até que eles voltaram, Sara engravidou. E quando eles voltaram, então, Abraão já havia tido esse filho. Embora ele tivesse 99 anos, né, de idade, para Deus nada é impossível. Creiamos, irmãos, em Deus. Qual é a luta? Qual é o problema? Qual é a necessidade que você tem? O que é que você gostaria e deseja que Deus realize em sua vida? Qual é o milagre que você está precisando? Confia em Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Não duvide que para Deus nada é impossível. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Deus criou o universo. Deus, ele mantém o universo. Deus, ele cuida de cada um de nós a cada dia, nos protege. Enfim, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Agora, quando estes homens chegaram lá na casa de Abraão, na tenda de Abraão, Abraão chamou um desses 3 homens de Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor. Vejam, está aqui em Gênesis 18 e no verso 3, Abraão disse, meu Senhor, quer dizer Adonai. Se assim desejar, pare aqui um pouco. Então, Abraão não sabia que eles eram seres celestiais, mas chamou de Adonai, meu Senhor. Irmãos, nós não sabemos quando nós iremos receber em nossa casa ou nos encontrar com o nosso Senhor Jesus ou com um anjo que Deus enviar, mas a qualquer momento nós podemos nos deparar com um anjo em forma de pessoa. Quando alguém bate a nossa porta, quando alguém nos encontra na rua e pede um auxílio, um socorro, pede, enfim, que nós estendamos as mãos, Deus pode estar ali sendo representado através daquela pessoa. E o próprio Senhor Jesus disse que quando nós fizermos alguma coisa aos mais pequeninos irmãos, nós o fizemos a Ele. Que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.